Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a sua orientação para entendermos a tua palavra, o que ela diz sobre a lei e o crente. Precisamos que o Senhor nos oriente, porque sabemos que muitos têm cometido naufrágio na sua vida cristã por causa de desentendimento dessa doutrina. Ajude-nos a nortear corretamente as nossas vidas conforme as diretrizes que o Senhor nos dá hoje. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Então, em 1 Coríntios 1:7, Paulo adverte Timóteo que certas pessoas pretendiam passar por mestres da lei, mas não compreendiam nem o que dizem, estou citando aqui, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Isso é uma advertência porque Paulo está dizendo que essa confusão traz uma desordem, uma desorganização na igreja e na vida das pessoas. E quando você vê o que acontece, você na igreja em Éfeso, você percebe porque o apóstolo Paulo estava tão preocupado com isso. Então, por meio de introdução, deixe-me dizer que teólogos protestantes reconhecem 3 usos da lei, embora a ordem dos primeiros 2 mude. Quando você ouve debates sobre o terceiro uso da lei, estão sempre falando sobre a mesma coisa, mas o primeiro uso e o segundo uso, a ordem difere de teólogo para teólogo. O primeiro uso, e os primeiros 2 usos são aceitos por todos. O primeiro uso é que a lei serve para frear ou restringir a prática do pecado. Então você tem leis na sociedade, tais como não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. E o motivo dessas leis, né, não dirigirás embriagado, a razão dessas leis é para que não haja anarquia total na sociedade, logo o pecado não explode na sociedade. Segundo uso, a lei serve como espelho para o homem ver a sua própria pecaminosidade. Ele olha no espelho da palavra de Deus, da lei, e ele percebe que moralmente ele está todo sujo. Isso tem a função de convencê-lo do pecado, fazer ele ir ao desespero por causa do seu pecado e dirige-o a Jesus Cristo, mais ou menos como Isaías, que viu a santidade de Deus e disse: ai de mim, eu sou um pecador, e vou perecer, e habito no meio de um povo pecador, o que eu faço? Aí ele logo vê o altar para poder resolver o seu problema. Todos os teólogos aceitam esses 2 usos. O terceiro uso é onde está o debate. E alguns teólogos, esse é o terceiro uso da lei, ensinam que a lei serve como guia e incentivo de obediência para os cristãos. Eles percebem a lei de forma muito positiva, como um auxílio para a vida cristã, como um guia, uma diretriz. O exemplo primordial desse uso é João Calvino. João Calvino diz nas Institutas, o terceiro uso, o principal, que diz respeito ao próprio fim da lei, nota isso. O terceiro uso para João Calvino é o principal uso e tem a ver com
a finalidade da lei, o propósito da lei. Ele diz: esse terceiro uso tem lugar entre os fiéis, em que já vige e reina no coração o Espírito de Deus. Pois ainda que tenham no coração a lei escrita e esculpida pelo dedo de Deus, isso é, ainda que sejam tão afetados e animados pela direção do Espírito, que desejem obedecer a Deus quanto a isso, entretanto, progridem na lei de dois modos. Para eles, então a lei para o crente serve de duas coisas. É para eles um excelente instrumento pelo qual aprendem melhor e mais certamente no dia a dia qual é a vontade do Senhor, a qual aspiram para que sejam confirmados em seu entendimento. Então, a lei para o crente revela a vontade de Deus, o que Deus quer que a gente faça. Depois, como não carecemos apenas de doutrina, mas também de exortação, o servo de Deus também toma esta utilidade desde a lei, ser estimulado pela meditação frequente dela para a submissão e com isso se fortalecer e retrair de cair em falta. É preciso sim que insistam consigo nesse modo santos, quais por mais que segundo o Espírito queiram contender com ardor para a justiça de Deus, são, entretanto, sempre onerados pela vergonha da carne, para que não prossigam com a prontidão legítima. A lei é um açoite para essa carne, pelo qual, como um asno inerte e tardo, é impelido para a obra, ou melhor, para o homem espiritual, uma vez que ainda não se livrou do peso da carne, será um aguilhão contínuo que não se permita o que ele deseja. Então aqui a lei serve como exortação, como aguilhão. Sabe o que é um aguilhão, né? Aguilhão é aquele espeto que você usa para tocar gado, né? Você espeta ele e ele anda. Então a lei serve de aguilhão para nos espetar e nos obrigar a fazer o que Deus quer. Um lembrete constante, mas não somente nos informa da vontade de Deus, mas nos motiva, nos impele para obedecer à lei. Esse é o terceiro uso e que essa ofina visa discutir. Deixe-me abrir um parêntese aqui que não está nas suas anotações, e que é que o luteranismo hoje afirma oficialmente o terceiro uso da lei. O que se debate é se o próprio Lutero cria no terceiro uso da lei. Os luteranos, e Lutero em particular, era bem conhecido, e são bem conhecidos, pela distinção que fazem entre lei e graça. Se Lutero aceitou o terceiro uso da lei, para ele a lei não funcionava da forma que João Calvino descreve aqui. A lei nunca é uma coisa positiva. Para João Calvino, a lei sempre é uma ameaça. Para Martinho Lutero, a lei sempre é uma ameaça. A lei sempre leva ao desespero. E esse desespero nos impele a Jesus Cristo. Quem me livrará do corpo desse pecado? Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo. Veja que Lutero era o que nós acharíamos hoje um pouco inconsistente. Ele cria na eleição incondicional, ou seja, ele era meio calvinista na sua soteriologia. Só que achava possível perder a sua salvação. Você podia se apostatar da fé. E se havia um terceiro uso da lei, era apenas porque o salvo era, e eu vou usar uma frase latina que era muito popular por Lutero, era simul justus et peccatore, ou simultaneamente, ao mesmo tempo, justo e pecador. E porque ele tinha essa parte pecaminosa nele, ele precisava sofrer as ameaças
da lei para constantemente procurar a graça de Jesus Cristo. Então não era uma coisa positiva que nos ensina como viver, que nos estimula a viver dessa forma. Era uma coisa puramente negativa que nos ameaça, e essa ameaça nos impele a Jesus Cristo para nos salvar. Então os dois viam a lei de forma diferente. João Calvino via a lei de forma otimista, Lutero via de forma pessimista. Agora, por que esta questão é tão importante? Deixe-me dizer que não estamos discutindo aqui se o cristão deve ou não buscar a santidade. Ele tem que buscar a santidade. Ele tem a obrigação de se esforçar para obedecer a Deus, de viver para Deus, de eliminar o pecado na sua vida. Toda vez que eu levanto essa questão, e pessoas que creem como eu, a primeira coisa que eles nos falam é que nós somos antinomianos. E o que eles querem dizer por isso? Que nós somos libertinos, ou seja, tanto faz como você vive. Vive no pecado, tanto faz. A lei não vige mesmo, você não pode ir para o inferno, então vive, tanto faz. Deus vai te perdoar. É melhor fazer o que você quer fazer e pedir perdão depois. Já ouviu isso? Olha, não estou defendendo isso. O que estamos discutindo aqui é como é que se progride na santidade. Nós progredimos na santidade nos colocando debaixo dos mandamentos da lei e tentando cumprir o que a lei diz, ou há uma outra forma de progredir na santidade? E se errarmos aqui, duas coisas muito sérias ocorrem conosco e com o povo que nós ensinamos. Primeiramente, se o crente está tentando se santificar com o método ou a motivação errada, ele se frustra e pode se frustrar ao ponto de dizer, olha, não adianta, eu vou parar. Vou esperar o dia que Cristo voltar e me santifica com a varinha mágica dele e pronto, me livro disso. Mas hoje eu não consigo fazer mais. E, mesmo que ele não abandone a busca da santificação, ele não vai alcançar. Se você tenta chegar ao destino pelo caminho errado, você não chega no destino. Isso seria uma tragédia, não? E eu creio, e essa é a minha tese, que a lei não tem nenhum papel na santificação do cristão. E que quando nós, e isso é característica dos reformados, quando nós pregamos constantemente a lei, nós estamos condenando o nosso povo à frustração e ao fracasso. Deixe-me dizer que eu aprecio muito o que os reformados têm feito. Inclusive a representação dos reformados na editora Fiel e na conferência Fiel. Graças a Deus pelo que eles têm feito. Eles trouxeram de volta ao Brasil a pregação expositiva, um amor pela doutrina bíblica. Mas, obviamente, se nós fôssemos idênticos com eles, para que existir Batista Regular e para que temos um congresso? E aqui é um dos pontos onde nós vamos divergir. E aqui é um dos pontos onde eu acho que a ênfase deles de que estamos debaixo da lei, e eu estou falando como um que já assistiu à conferência Fiel e não estou falando coisas que eles não creem. Eles têm até um livro chamado Fé Inútil, que mostra vários tipos de fé que não são fé verdadeira e que condenam a pessoa em vez de salvam a pessoa. Essa ênfase constante deles na lei para o cristão, quando é levada às nossas igrejas, causa justamente o que eu digo aqui:
fracasso e frustração. E eu vou, no finalzinho, dizer o que então devemos fazer para a santificação. E a minha resposta é que o crente não é santificado pela lei, mas pela graça. Vamos para a posição reformada. Uma das piores coisas que acontece é quando alguém está debatendo a minha posição e quando eu leio os ataques que ele faz à minha posição, eu não reconheço a minha posição no ataque deles, né? Ou seja, eles constroem uma falsa imagem do que eu creio, e aí é fácil derrubar. Nós chamamos isso, na lógica, de um homem de palha, um boneco de palha, que é um espantalho, né? Você ergue o espantalho e com o pau você rapidamente derruba. E eu odeio quando as pessoas fazem isso comigo. Eu falo, não, peraí, não é isso que eu estou dizendo. Então eu não quero fazer com eles. Então eu coloquei aqui o que eles ensinam e fui para a fonte, que é a confissão de fé de Westminster, que é a confissão que todo ministro presbiteriano defende, que os reformados defendem. E no capítulo 19, se você pegar, você vai ver, é esse capítulo da lei de Deus. Não vou ler todo, porque o tempo é escasso, mas veja algumas coisas. O ponto de número 1 é que no Jardim do Éden houve uma aliança ou um pacto de obras. Nesse pacto, Deus disse para Adão, se você obedecer minha lei, eu vou te dar a vida eterna, senão você vai morrer. Adão falhou e por causa disso todos nós estamos debaixo do pecado e debaixo da condenação. Então a lei vem com a ameaça. Ponto número 2, essa lei depois da queda do homem continua sendo uma perfeita regra de justiça e foi entregue novamente no Monte Sinai em tábuas de pedra. 3, além dessa lei geralmente chamada de lei moral, quis Deus dar ao seu povo Israel, considerado uma igreja. Nota que eles acham que a igreja começa com Abraão. Deus deu ao seu povo Israel, que é a igreja do Antigo Testamento, leis cerimoniais, que contêm diversas ordenanças típicas, ou seja, são tipos de Jesus Cristo. E no ponto número 4, deu também leis políticas ou civis, que regimentam a lei como uma entidade política e como eles devem viver com respeito a terras e servos e todas aquelas leis. Agora, ponto número 5, a lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas quanto as demais. Isso não somente por causa da matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo, no Evangelho, de modo algum desfaz essa obrigação, antes a reveste de maior vigor. Agora, o ponto número 6 é o principal, e aqui eu peguei os versículos que eles usam para defender e inseri no meio das afirmações para você poder ver as bases bíblicas que eles usam. Então veja, embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras, ponto número 1, como ameaças ao inferno, para serem por ela justificados ou condenados, contudo ela serve de grande proveito tanto a eles como aos demais, aos crentes como aos descrentes, como regra de vida. Essa frase é importante, regra de vida. Ela lhes informa da vontade de Deus e do dever que eles têm, os dirige e os obriga a andar conforme essa vontade, revela-lhes também as pecaminosas poluições de sua natureza, de seus corações e de suas vidas, de maneira que, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção de pecado, maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele, e ao mesmo tempo lhe dá mais clara visão da necessidade
que tem de Cristo e da perfeita obediência a Ele devida. Então a lei revela o pecado e nos mostra a necessidade que nós temos de Cristo, mas também mostra a obrigação que nós temos de obedecer a Jesus. Ela é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, de reprimir, de limitar a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados. Não que ele vá para o inferno, mas mostra que ele merece ir para o inferno. E quais as aflições que por causa dele devem esperar nessa vida, ainda que estejam livres da maldição ameaçada da lei. Do mesmo modo, as promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênçãos podem esperar dessa obediência, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei considerado pacto de obras. Então veja que eles acham que se você obedecer à lei como cristão, Deus vai te abençoar nessa vida. E se você desobedecer à lei como cristão, Deus vai ficar bravo com você e até é capaz de castigar você nessa vida. Agora, a lei não entra na salvação. A lei não te joga no inferno uma vez que você está confiando em Jesus Cristo. Nem a obediência à lei te dá a salvação, se você está confiando em Jesus Cristo. Mas a lei mostra que Deus está bravo com você e te mostra o desfavor de Deus, ou, se você cumprir a lei, mostra que Deus está alegre com você e que Ele gosta de você. Também, ele ensina assim como fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, só porque a lei estimula aquilo e proíbe isso, não prova estar ele sob a lei e não sob a graça. Então eles acham que isso não é contrário à afirmação de Paulo, que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. 7. Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente se harmonizam com ela, pois o Espírito de Cristo submete e capacita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus revelada na lei exige que se faça. Algumas observações. Os reformados, aliancistas, creem que Israel é a igreja do Antigo Testamento e estava sob tutela. Parágrafo 3, isso é, existe um só povo de Deus. Logo, há uma continuidade de obrigações entre a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Esse é o pressuposto que está por trás do que eles afirmam. Se você diz que não estamos mais debaixo da lei moral, então você está quebrando a palavra de Deus e você está cortando pedaços das Escrituras. B. O 6º parágrafo claramente ensina que o crente está obrigado a viver de acordo com a lei, embora a lei não possa mais condená-lo. E C. Passagens como Romanos 6,14, que dizem, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça, são interpretadas como ensinando que o cristão não está debaixo da condenação da lei, embora esteja sob as obrigações da lei. É a interpretação que eles dão. Meu próximo passo é dar um panorama da palavra lei no Novo Testamento e vou rapidamente. Você tem as referências, pode depois olhar. A palavra lei às vezes se refere a um princípio ou um fato. Paulo diz em Romanos 7, então, querer fazer o bem encontro a lei de que o mal reside em mim, um outro princípio de que o mal reside em mim.
A lei se refere à Bíblia toda, por exemplo, em Tiago 1, 21 a 27, onde a Bíblia é chamada de a lei perfeita, a lei da liberdade, e é um espelho. C pode se referir aos primeiros 5 livros da lei, o Pentateuco, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, Romanos 3, 21. E, particularmente, a legislação sinaítica, em Romanos 2, 17, ele tem esse uso. Muitas vezes a legislação a que a palavra lei se refere são os 10 mandamentos, Romanos 7. A palavra se refere a uma legislação que pode ser praticada, cumprida, transgredida. Logo, não se restringe aos 10 mandamentos, mas a todo o código mosaico, 613 mandamentos, se não me engano. Esse é o significado básico e mais comum do termo. Essa lei é uma só, mas tem 3 aspectos: o aspecto moral, como os 10 mandamentos, o aspecto civil, ilustrado pelas leis. Aqui eu coloco animais limpos e imundos, mas eu falaria melhor sobre a lei da herança do terreno, a lei de não colher toda a colheita, mas deixar um pouco para os pobres colherem, etc. E o aspecto cerimonial, isso é a lei sobre o sacrifício e tal. Deixe-me dizer que, embora eu creio que podemos distinguir esses 3 aspectos, não podemos separar esses 3 aspectos. É mais ou menos como as 2 naturezas em Cristo. Temos que distinguir a natureza humana e a natureza divina. Não podemos mesclar, senão ele não é humano nem divino. Mas também não podemos separar, senão a gente transforma Jesus Cristo em um esquizofrênico, né? 2 pessoas habitando em um só corpo. Então, a lei, nós podemos perceber que algumas das leis têm a ver com eles como uma nação. Outras formas têm a ver com eles como o povo de Deus, leis cerimoniais, que tem a ver com seu pecado e sacrifício e tal. E podemos ver que há leis que são mais gerais, como os 10 mandamentos. Mas para o judeu era uma só lei. Você não podia ter uma parte sem a outra. Ou a lei permanecia como um todo, ou caía como um todo. Quase todos os evangélicos concordam que os aspectos civil e cerimonial foram abolidos com a morte de Cristo. O debate gira em torno do aspecto moral. E a lei moral, a gente pode ver que são os mandamentos ou as exigências de Deus que se aplicam a todos os homens em todos os tempos. Então, por exemplo, em Romanos 2, 14 a 15, Paulo fala dos gentios, eles não têm lei, ou seja, eles não receberam os 10 mandamentos e a lei do Antigo Testamento. Isso é uma coisa importante. Se você olhar em Êxodo 19 a 24, fica muito óbvio que os 10 mandamentos do capítulo 20 fazem parte de uma aliança que Deus faz com uma nação específica e nós, gentios, não fazemos parte dessa nação. Ele não está fazendo uma aliança com o mundo inteiro, ele está fazendo aliança com a nação de Israel e isso inclui os 10 mandamentos. Então, os gentios não têm lei, eles não receberam os 10 mandamentos, nem a aliança sinaítica, mas eles procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Eles mostram a norma da lei, é a palavra ergon, que significa obra, trabalho, manifestação. Eles mostram essa norma gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Veja que a norma da lei escrita no coração não é a consciência. A norma da lei
escrito no coração é a intuição que todo ser humano tem, ele nasce com essa intuição, que certas coisas são certas e certas coisas são erradas. Ele não precisa que ninguém o ensina, mesmo criança, que pegar o brinquedo do seu próximo é errado. Ele sabe disso. Sabe outra coisa? Sabendo que é errado, ele pega o brinquedo do vizinho. Não é mesmo? Ele viola. Aí que entra a consciência. A consciência é aquele árbitro, aquele juiz, aquela vozinha que diz, oh, não, você errou, você pecou. Ele se sente pesado por isso. Ele faz, mas tem aquela voz que diz, está errado, cara, você não deveria fazer isso. Se você persistir, o Novo Testamento insiste, em violar sua consciência, em sempre ignorar sua consciência e fazer o que você sabe que é errado, essa consciência perde a sua força, fica ineficaz e para de gritar com você. Isso se chama de cauterizar sua consciência. E você faz o que é errado e você não sente nem um pingo de consciência. Porque você calou a boca daquele juizinho que habita em cima do seu ombro. Então, essa lei, essa noção que certas coisas são certas e certas coisas são erradas, seria a lei moral, porque tem vigência para todos os povos de toda a terra, de todos os tempos. Romanos 8 fala sobre o preceito da lei, é a mesma coisa. Então veja que a lei moral não são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram uma aplicação cultural da lei moral a Israel. Ou seja, tem pelo menos uma lei, a lei do sábado, que não é nos dado. E Deus não disse para nós, escolhe um dia, qualquer dia serve para você descansar. Deus disse para a nação de Israel, você tem que descansar no dia de número 7. Deus criou o mundo em 6 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e descansou no 7º dia, você tem que descansar no sábado. Então tem pessoas reformadas que acham que nós estamos debaixo da lei do sábado, só que o sábado de repente mudou para o domingo, que é o primeiro dia da semana, não o último dia da semana. Esse mandamento não é repetido no Novo Testamento. Sabemos que o povo do Novo Testamento se reunia no domingo. Duas coisas. Primeiramente, não é comandado que eles façam isso no domingo. Era costume. Segundo, não sabemos se eles descansaram no domingo ou não. Provavelmente não descansavam. Por quê? Eles eram dependentes dos seus patrões. Então, as reuniões no primeiro dia da semana normalmente eram feitas ou bem cedo de manhã, antes do expediente, ou depois, à noite, depois do expediente, porque eles tinham que trabalhar. E reuniam-se antes ou depois. O patrão não dava folga, especialmente se ele era um gentio não salvo, ou um judeu não salvo. Então, 9 dos 10 mandamentos são reformulados e aplicados no Novo Testamento como diretrizes, mas o ensinamento das Escrituras é que quando o crente anda no Espírito, ele acaba cumprindo a justa demanda da lei, mas não que ele está debaixo da justa demanda da lei. Letra F, a lei de Cristo, levar as cargas uns dos outros, cumprireis a lei de Cristo, refere ao mandamento de Cristo para que os crentes amem uns aos outros, e é uma forma da lei moral. Então vamos ver qual é a função da lei? A primeira coisa que precisamos ver é que a lei é incapaz de salvar o ser humano. Romanos 3,20 diz, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Gálatas 3,11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. A lei não salva, não justifica. B, a lei dá ao ser humano o conhecimento do pecado. Romanos 3,
19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, que no contexto são judeus, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei acusa o meu pecado, a lei revela que eu pequei, que eu sou pecador. Além disso, a lei mostra a terrível natureza do pecado. Em Romanos 7, 8 a 13, Paulo ensina que a lei não somente nos dá conhecimento do nosso pecado, mas que de fato desperta o desejo de pecar em nós. Isso não é porque a lei é má, mas porque eu sou mau. Ele diz no versículo 12, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Por que isso? Versículo 13, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, veja, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Então veja que a lei provoca o ser humano ao pecado. Ouvi recentemente um preletor dizer assim, ele tinha um bocado de filhos, não sei quantos, 4, 5, e ele estava dirigindo com os filhos atrás e viu um outdoor meio pornográfico do lado de cá e não queria que seus filhos visse. Então ele disse, gente, olha para o lado esquerdo. Então não fez o quê? Olhou para o lado direito. Você já viu que numa praça você pode ver um banco às vezes que tem uma placa que diz não toque, tinta fresca. Aí se você ficar lá com sua câmera escondida, veja quantas pessoas vão lá, ver a placa e fazem assim. Não é mesmo? Parece que toda vez que tem uma lei, a lei faz a gente querer violar a lei, faz parte da coisa. É isso que Paulo está dizendo. E ao fazer isso, mostra que a nossa natureza pecaminosa é terrível. É provocado pela lei. A lei mostra quão vasto é o número dos nossos pecados. Romanos 5:20 diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Avultar é fazer aumentar, abundar. Ofensa é a palavra transgressão. A lei faz o ser humano sentir sua culpa, colocando-o debaixo da ira e maldição de Deus. Nota, colocando-o debaixo da ira e da maldição de Deus. Romanos 4, 14 e 15 diz, pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Gálatas 3, 10 a 13. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deixe-me dizer que a lei opera sem falhar da seguinte forma. Produz duas reações inegáveis e irresistíveis no ser humano. A primeira coisa que a lei faz
ele nos estimula ao pecado. A culpa não é da lei, é a culpa nossa. Nós somos carnais. E a segunda coisa que a lei faz, junto com nos estimular ao pecado, a lei nos faz sentir a ira e o medo de Deus. A lei nos enche de culpa. E a lei traz um peso onde nós não sabemos o que fazer. Nós sentimos a ira, sentimos o desespero do nosso pecado. Eu tenho um amigo, pastor, que ele seria um excelente evangelista, porque eu creio que a pregação da lei é essencial no evangelho. Mas não se deve pregar a lei para o crente, porque você vai assustar o crente, você vai fazer com que ele fica desesperado, e se ele continuar na fé cristã, vai ser sempre com esse temor, que talvez ele não é verdadeiramente crente, e portanto, talvez no final de toda a sua vida, ele vai para o inferno. Mas esse pastor prega a lei constantemente para o seu povo. Entra domingo, sai domingo, ele fica ameaçando o povo dele com a lei de Deus. E se admirou uma vez que todo mundo saiu de sua igreja. E ele disse, bem, se são verdadeiramente salvos, a lei não atraca, essas ameaças não pegam. Ele está errado. A lei sempre provoca medo. A lei sempre provoca culpa. Você quer um povo assustado, aterrorizado e incapaz de servir a Deus? Ameace-os com a lei todo domingo e você vai conseguir fazer isso. Eu tenho um troféu no meu escritório, os chifres de um veado. Esse coitado de um veado estava atravessando a estrada um dia nos Estados Unidos, quando eu estava voltando da minha igreja à noite, indo dentro do limite de velocidade, uns 80 km por hora, com o farol ligado. Ele estava atravessando tranquilamente. Se ele tivesse continuado, ele chegava do outro lado e nada ia acontecer. Mas ele viu os meus faróis e ele ficou assustado, de tão assustado que ele ficou parado assim. E eu não tinha como fugir dele, porque vinha outro carro. E eu, pumba nele, e o resultado é que eu tive muito filé de veado por um ano e um troféu que eu coloco no meu escritório. A lei faz a mesma coisa em nós, nos deixa congelado de terror. Você quer fazer com que seu povo não consiga servir a Deus? Pregue a lei faz isso. E, quando faz isso, cria no ser humano a necessidade de um Salvador. É por isso que devemos pregar a lei para o descrente. A pessoa que acha que ele é boa, a pessoa que está satisfeita com sua vida e não vê que ele precisa de um Salvador. Essa é a pessoa a quem devemos pregar a lei. Você pensa que vai para o céu. O que você acha que Jesus está fazendo com um jovem rico? Bom mestre! Espera aí. Você está me chamando de bom. Quem que é bom? Só tem um, é Deus. Jesus não estava dizendo que ele não era bom, ele estava de fato afirmando que ele era Deus, mas estava dizendo para aquela pessoa, você acha que bondade é fácil, hein? Você não é bom. Aí a pessoa fala, o jovem rico diz, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? É muito fácil, Jesus disse, é só obedecer os mandamentos. Ele diz, quais? Aí Jesus começa a citar alguns dos 10 mandamentos. Não matarás, honrarás o teu pai e tua mãe, adorarás apenas a Deus, não farás imagens de escultura. Diz ele. Isso eu já cumpri todas essas leis desde pequeno. Aí Jesus fala, então você só tem mais uma coisinha para fazer.
Venda tudo que você tem, dá tudo aos pobres e me siga. Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus estava pregando o Evangelho? Será que o Evangelho exige que vendamos todos os nossos bens, dar aos pobres e seguir a Jesus Cristo? Não, o Evangelho diz, você não tem que levantar um dedo. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Jesus não estava pregando o Evangelho. Ele estava pregando a lei. Estava dizendo, você acha que você é bom, mas veja, você diz que você não tem nenhum outro Deus diante de mim, mas você não está disposto a eliminar as suas riquezas. Se você realmente tivesse apenas um Deus, você faria isso amanhã. Você é pecador. E aquele cara foi embora muito triste, porque ele tinha muitas posses e não estava disposto. Isso é o que a lei faz. A lei condena. Eu creio que esse é o erro que muitos fazem com o Sermão do Monte. Eles querem tornar Mateus 5, ouvi isso que foi dito ao antigo, mas eu, porém, vos digo, como a forma que o crente deve viver sua vida. Mas Jesus Cristo não estava nos ensinando como viver nossa vida, Ele estava nos condenando. Ele diz, antes de começar essa parte, ouvi isso que foi dito, mas eu vos digo, Ele disse assim, se a tua justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E o impacto disso nos foge hoje, porque para nós os escribas e fariseus eram um monte de hipócritas. Para os judeus não eram. Os escribas e fariseus eram as pessoas que levavam a lei de Deus a sério e que viviam dia e noite a estudar e cumprir a lei de Deus. Seria mais ou menos como alguém disser hoje, se a sua justiça não exceder em muito a justiça de João Paulo II, ou a justiça de Madre Teresa de Calcutá, se não excederem muito a justiça deles, você não vai para o céu. Eu estava pregando o Evangelho uma vez para um marceneiro que tinha feito uns móveis para mim, e ele disse para mim, eu não sou pecador. É claro que eu tomo umas no final de semana, por isso que eu tenho essa barrigona, mas eu não sou pecador. Jesus vivia numa época onde as pessoas pensavam do mesmo jeito. Eu nunca matei ninguém. Os 10 mandamentos dizem, não matarás. Eu nunca cometi adultério, nunca assaltei um banco, nunca roubei. É o que meu marceneiro estava dizendo, né? Se eu perguntasse para ele, mas você mente de vez em quando? Todo mundo mente, né? Não é mentirinha branca, mas todo mundo mente um pouquinho, né? Mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca assaltei ninguém. Mas eu sei que ele roubava do governo, porque quando eu pedi uma nota fiscal, ele me deu por metade do valor, porque eu não queria pagar o imposto. Cristo enfrentava a mesma coisa. Eu cumpro os 10 mandamentos, nunca matei ninguém. Então Cristo disse, você já ouviu falar que não pode matar ninguém, mas eu, porém, vos digo que se você irá contra o seu irmão e chamar ele de idiota, você vai para o inferno. Mesma coisa. Eu nunca traí minha mulher. Não, mas você já olhou para uma mulher com um desejo impuro no seu coração? Você já cometeu adultério no seu coração. Você vai para o inferno. O pecado é tão sério de Jesus no Sermão do Monte, que se você pudesse eliminar o pecado, arrancando o seu olho, cortando o seu braço direito, seria melhor você cortar fora seu braço e ir sem um braço para o céu do que com todo o seu corpo para o inferno. Isso, irmãos, não é evangelho. Isso não é como se deve viver sua vida. Isso é pura lei, pura ameaça. E o resultado que ele quer é, ai de mim, como que eu vou entrar no céu? Quem consegue chegar a esse patamar?
E nas bem-aventuranças, ele diz, a bem-aventurança do meio, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso é evangelho. Você só precisa querer a justiça de Deus. E ele diz, eu dou. Eu te dou de graça, por meio da minha morte e ressurreição. Então veja que a lei cria no ser humano a necessidade de um Salvador. Para economizar tempo, não vou ler esses versículos, mas eu queria que você visse isso. Agora, o próximo ponto é que o Novo Testamento declara que o cristão não está debaixo da lei. Há pelo menos 4 interpretações dadas por aqueles que acham que o cristão continua debaixo das exigências da lei. Quando Paulo diz que o cristão não está debaixo da lei, alguns dizem que ele está dizendo que o cristão não está debaixo da condenação da lei. 2, quando Paulo diz que o cristão não está debaixo da lei, ele está dizendo que o cristão não está debaixo da lei cerimonial e civil, mas que continua debaixo da lei moral. Então eles cortam a lei em pedaços. 3, quando Paulo diz que o cristão não está debaixo da lei, está dizendo que o cristão não está debaixo de uma perversão legalista da lei. 4, quando Paulo diz que o cristão não está debaixo da lei, ele está dizendo que o cristão não depende só da lei para vencer o pecado, mas que tem a graça para auxiliá-lo. Então vamos a algumas passagens que dizem que não estamos debaixo da lei. Efésios 2, 14 a 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio dos gentios e dos judeus e gentios, a inimizade aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Essa passagem é uma passagem chave para mostrar que há uma descontinuidade entre o Israel do Antigo Testamento e o futuro do milênio e a igreja. Não são o mesmo povo, há uma descontinuidade. A igreja é uma terceira raça, que não é nem judeu nem gentio. Não vou entrar nesses méritos aqui, mas veja algumas coisas quanto à lei. Primeiramente, a parede da separação separava o judeu do gentio. Talvez é uma alusão ao muro que existia no Templo de Jerusalém, ao qual os gentios não podiam atravessar. 2, no contexto, essa parede deixava o gentio longe de Deus. Você pode ver isso no versículo 12. Essa parede provocava inimizade entre judeu e gentio, e essa inimizade e esse muro foram abolidos com a morte de Cristo. Qual é essa inimizade? Qual é essa parede? Paulo define essa inimizade como a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Isso não pode ser apenas a condenação da lei, porque Paulo fala de ordenanças, mandamentos, não de condenação. A lei na forma de mandamentos. Segundo, não pode também ser apenas a lei civil e cerimonial, porque o judeu não dividia a lei dessa forma. Podia até perceber essas distinções, mas a lei era um conjunto, ou toda a lei ou nenhuma parte da lei. 8, também não pode ser uma perversão legalista da lei, ou uma dependência exclusiva da lei, porque ele está falando da coisa que distinguia o judeu de nascença do gentio de nascença. Ele não está falando sobre perversões, ele está falando sobre o judeu como judeu e o gentio como gentio. Havia uma coisa que distingue os dois, que era uma inimizade entre os dois. E essa coisa é a lei, que distingue todos os judeus de todos os gentios, não somente alguns que pervertem. Logo, tem que ser toda a lei. Cristo aboliu a lei. Recomendo
esse comentário do Andrew Lincoln, que eu não vou ler. Andrew Lincoln não é dispensacionalista e nem luterano. Ele é formado de Westminster, que é uma escola reformada, mas até ele percebe que quando Paulo fala sobre a lei de mandamentos contidos em ordenanças, ele tem que estar falando sobre a lei e não apenas um aspecto. Colossenses 2:13-15 diz: "E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz." Essa passagem é paralela com a passagem de Efésios e confirma a nossa interpretação acima. O escrito de dívida para com Deus consistia de ordenanças. Cristo cancelou esse escrito e removeu-o inteiramente quando ele o encravou na cruz. No contexto que segue, ele exorta os colossenses a não permitirem a outros imporem regras e ordenanças sobre eles. E 2 Coríntios 3, de 3-11, ele fala, no versículo 3, "Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra." O que foi dado em tábuas de pedra? Os 10 mandamentos. Ele não está falando da lei cerimonial ou civil aqui, ele está falando dos 10 mandamentos. Não foi dado em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é nos corações. E ele diz que, no versículo 6, que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra dos 10 mandamentos, mas do Espírito, porque a letra faz o quê? A lei faz o quê? Mata os 10 mandamentos. O Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestir de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então veja que até quando a lei gravada em pedras foi dada para Moisés, já estava indo embora, desvanecente. Mas temos uma coisa que não mata, que é de maior glória e é permanente, que é o Espírito Santo, que não é o ministério de condenação, é o ministério de justiça. E você pode ler meu resumo. E uma das passagens principais é Romanos 6, 14 e 15, onde Paulo diz: "Porque o pecado não terá domínio sobre vós." E agora ele nos pega de surpresa. Ele diz: "Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça." E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. O que ele diz é forte. Não é exatamente o que eu vou dizer, mas é esse espírito. Deus me livre. Né? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Deus me livre. Nota, o pecado traz dois problemas. O primeiro problema, e o mais sério, é condenação. Somos culpados diante de um Deus justo e Ele vai nos condenar. O segundo problema é contaminação ou impureza que escraviza. Isso é, cometemos pecados. A solução ao primeiro problema é a justificação. Somos declarados inocentes. A solução ao segundo problema é a regeneração que produz a santificação, que é um processo. Note que Paulo não pode estar falando aqui da condenação do pecado. Ele está falando sobre o quê? Sobre a vitória sobre o pecado, o segundo problema. Logo, ele não pode estar afirmando que não estamos debaixo da lei como meio de justificação, mas como meio de santificação, ou como regra de vida. E nota a afirmação dele surpreendente.
O pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não vai te escravizar, não vai controlar a sua vida. Por que não? Porque você não está debaixo da lei como regra de vida. Veja que se nós virássemos e colocássemos isso ao oposto e falamos, vamos colocar nosso povo debaixo da lei como regra de vida. Vamos insistir que eles têm que cumprir a lei moral. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo com que o pecado tenha domínio sobre eles. Se você coloca o seu povo debaixo da lei, você está escravizando o seu povo. E a gente coça a cabeça e pensa, será que Paulo está dizendo isso mesmo? Por isso que ele escreve o capítulo 7. Veja a letra E. Esse capítulo foi escrito para explicar, defender e elaborar a afirmação chocante de Romanos 6,14. E eu resumo o argumento dele em 5 pontos. Da mesma forma, versículos 1 a 4, que a morte abole a lei do matrimônio, a nossa morte em Cristo abole para nós a lei dos mandamentos. 5 e 6, essa morte para a lei era necessária para nos livrarmos da escravidão ao pecado, que tomava vantagem da nossa carne para provocar-nos ao pecado. Mas, mortos para a lei, estamos vivos para Deus, não estamos mais debaixo da provocação da lei. Versículos 7 a 14, isso não significa que a lei é má, eu que sou mau. A lei faz 2 coisas em mim. Primeiro revela a minha maldade, segundo estimula a minha carne ao pecado, me levando à morte. Versículos 15 a 23, nesse parágrafo, Paulo demonstra o que acontece com qualquer ser humano, salvo ou não. Você lembra aquela parte onde diz, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Quero arrancar meu cabelo. E há um grande debate, eu sei que a pastor Michael acaba de lidar com esse debate, minha posição é um pouco diferente dele. O debate é, Paulo está falando como cristão ou como não cristão? E a minha resposta é, tanto faz. Se você tenta viver debaixo da lei, seja como cristão ou como não cristão, é exatamente isso que você está experimentando. Isso não é a vida cristã normal do crente. Quando você tenta obedecer à lei, seja crente ou descrente, você vai chegar ao desespero. O que você quer fazer, você não consegue fazer. O que você não quer fazer, você tropeça e faz. A lei não funciona como regra de vida. Versículos 24 e 25. Qual é a solução? Como que eu posso me livrar dessa frustração? A solução é Jesus Cristo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo. Graças a Deus por meio de Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. E capítulo 8 fala sobre o fato que nós temos o Espírito Santo que nos guia para não termos que preocupar com isso. Veja então que qualquer tentativa de alcançar a santificação, mediante obediência à lei ou até a regras que a gente impõe sobre nós mesmos e sobre o nosso povo. Leia a palavra de Deus todo dia. Agora, eu sou a favor de ler a palavra de Deus todo dia, mas quando isso se torna uma lei que eu tenho que cumprir, senão Deus vai ficar bravo comigo, aí eu tenho um problema. Quando nós fazemos isso, nós estamos levando o nosso povo ao fracasso e à frustração e ao desespero. Você pode ler o que eu falo sobre Hebreus 7, mas aqui eu quero correr, e meu tempo é 2 minutos, e eu vou ter que levar pelo menos 10 minutos para rapidamente ver isso, mas a pergunta é, se não é pela lei, como é que nós vamos atrás da santificação? Veja que eu estou defendendo a necessidade
de desenvolver a nossa salvação. Estou defendendo a necessidade de andarmos e lutarmos contra o pecado e vivermos para Deus. Mas como é que nós fazemos isso? A resposta é pela graça. Tito 2 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós, a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então veja que a graça de Deus nos ensina a dizer não para certas coisas e sim para outras coisas. Ou seja, a graça de Deus faz proibições e nos dá mandamentos. Isso não é uma abertura para libertinagem, porque a graça de Deus nunca levaria o cristão a pecar. Interessante é que Paulo recebeu a mesma acusação em Romanos 6. E eu tenho a impressão que uma das marcas de alguém que ensina essa doutrina corretamente é que ele é acusado de libertinagem. Então vamos pecar à vontade. Não. O que muda não é tanto a conduta da pessoa, mas a sua motivação. Ele não é motivado por um apelo a regras, leis ou ameaças, mas por um apelo ao amor e à gratidão. E eu diria também à natureza de Deus. Além da motivação nova, ele também recebe o impulso do Espírito Santo que habita nele. Então, muitos de nós, batistas e dispensacionalistas, estamos dispostos, por exemplo, a eliminar a lei, todas as leis menos uma, a lei do dízimo. O pastor pensa que se eu não disser para o povo que ele tem que dar 10% do dinheiro dele para a igreja, eu vou morrer de fome. Então vou impor essa lei sobre o meu povo para que eu tenha alguma coisa que comer. Deixa eu te perguntar, se alguém está andando no Espírito, ele vai ser muquirana? Mão de vaca? Se o Espírito Santo está controlando ele, ele vai ser generoso. Provavelmente, se ele tiver condições, ele não vai se limitar a 10%. Sabe o que a lei faz? A lei nos faz confortáveis em nosso próprio pecado, às vezes. Quantas pessoas, eu vivo de sustento missionário, então eu vou para igrejas nos Estados Unidos, apresento o meu ministério e recebo sustento de algumas igrejas. Tenho notado que há algumas igrejas inteiramente carnais, desinteressadas nas coisas de Deus, mas que suavizam suas consciências porque eles dão seu dízimo. Então eles ficam com 90% para eles fazer o que eles querem, compra barco e passeia. Eu não sou contra isso, eles compram casas enormes e 5 carros e colecionam isso e tal, mas eu dei meu 10%, os 90% são meus. Eu vi uma entrevista com o Neymar, que não é nem um crente, mas é batista, e diz, todo mês eu dou meu dízimo. Dói um pouco, mas tem que ir para a igreja. Olha o que ele faz com o restante. O cara como o Neymar, se ele fosse verdadeiramente guiado pelo Espírito, conseguiria viver com 5% da sua renda e servir a Deus com 95% da sua renda. Ele ganha muito, muito dinheiro. Ele viveria com 5% da sua renda melhor que qualquer um de nós aqui. Você acha que o Espírito Santo comprova esse tipo de vida? Sabe, quando você obriga seu povo a dar os 10%, quando eles dão os 10%, você pode fechar os braços e dizer assim, agora Deus não pode fazer mais nenhuma exigência sobre mim, eu cumpri a lei. Mas o Espírito Santo não se limita a 10%. A graça diz, olha 2 Coríntios capítulos 8 e 9, a graça diz, você tem que dar até você começa a sofrer. Você tem que dar sacrificialmente. E antes de dar, você tem que se dar a Deus primeiro, depois aos seus líderes, e você dá até que você sente falta daquilo que você está dando embora.
Você está compartilhando o sofrimento com seus irmãos que não têm o que você tem. É isso que a graça nos ensina a fazer. A lei diz, não, você dá essa 10% para cruzar os braços que você fez o que Deus exige de você. Veja o ponto 5, que não é argumento em prol da lei citar passagens como Romanos 3:10, que diz que o amor é o cumprimento da lei, porque embora os resultados sejam similares, a regra é diferente. Paulo quer mostrar que embora não estejamos debaixo da lei, quando vivemos no Espírito, não precisamos temer a lei. Por quê? De fato, viveremos de uma forma superior à lei. O Espírito Santo nos dirige a obedecer à lei e mais. Mas a motivação não é a lei. A graça, como motivação, é vista em 1 Coríntios 6, 12 a 20. E ele está falando sobre a prostituição. E veja que coisa chocante, como Stephen Westerholm explica. Ele diz, Paulo admite a veracidade do lema, todas as coisas me são lícitas, embora ele prontamente destaca que esse lema é inadequado como um guia para a conduta cristã, porque nem tudo é proveitoso ou edificante. Algumas práticas levariam a uma nova escravidão. O que torna o fato de Paulo se recusar a rejeitar o lema todas as coisas me são lícitas, que torna esse fato ainda mais surpreendente, são os contextos nos quais é usado. Discussões sobre sexo ilícito com prostitutas, 1 Coríntios 6, 12 a 20, e se é correto comer comida oferecida a ídolos, capítulos 8 e 10. Certamente, se Paulo fosse apelar à lei, se a Torá fosse ser invocada em qualquer esfera como padrão de conduta cristã, os assuntos imoralidade sexual e comércio com idolatria o apresentariam oportunidades incomparáveis. Mas Paulo resiste à tentação. O argumento dele é a partir de princípios cristãos. Nota que ele está fazendo o argumento, você não deve praticar prostituição. Mas ele não apela à lei para fazer esse argumento. O argumento dele a partir de princípios cristãos é tanto mais complicado como menos decisivo do que seria uma simples referência a proibições da lei. Claramente, a proclamação paulina da liberdade da lei não deixou com nenhuma outra alternativa. Isso também não significa que a graça não faça demandas e exigências sobre o cristão. Faz. Mas não apela à lei como base, apela à pessoa e à natureza de Deus. A herança que temos em Cristo, a nossa posição nos lugares celestiais, ao nosso relacionamento com os demais cristãos na igreja, etc. Eu gosto, e é o meu versículo, o versículo que eu adotei para ser o lema da minha vida, 2 Coríntios 5,14. Mas o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me obriga a obedecê-lo. A concluir, note as seguintes coisas. A distinção entre a lei e a graça não pode nem deve ser usada para eliminar porções da Bíblia para o crente hoje. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o crente. A pergunta é como se deve usá-la. A distinção entre lei e graça ajuda a responder isso. Para o descrente seguro e arrogante na sua justiça própria, deve-se usar a lei. Para o descrente abalado pelas ameaças da lei ou crente, deve-se usar a graça. Para o crente, a legislação do Antigo Testamento dá exemplos, princípios e instrução, mas com o entendimento que o cristão não está debaixo dela. Veja, por exemplo, como Paulo aplicou o 5º mandamento em Efésios 6, 1 a 3. A lei não pode produzir a santificação do crente, só o Espírito Santo pode fazer isso. Quando o crente anda no Espírito, ele não tem que temer nenhuma lei. Eu acrescento 2 apêndices que eu acho que foram úteis para mim, gostaria que os irmãos lessem, se quiserem pesquisar mais. Primeiro vem de
um livro escrito em 1649, A Medula da Teologia Moderna, por Edward Fisher, e eu coloco aqui o apêndice do livro, a diferença entre a lei e o evangelho. Ele mostra não só os propósitos, mas quando é que se deve pregar a lei e quando o evangelho. E esse livro de Westerholm que eu acabo de citar, eu cito um pedaço de um dos seus capítulos sobre a lei e o comportamento cristão. Eu creio que isso seja de utilidade para os irmãos. Obrigado pela atenção, bom almoço, Deus te abençoe.